Gente, boa noite. Somos daqui, né, do Teatro Joaquim Cardoso, a equipe de estagiários do Teatro Joaquim Cardoso, do Centro Cultural Benfica. A gente está tendo, né, todo o incentivo, né, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, e aí fomentamos, né, fundamos esse projeto, né, o Papos Produtivos, que tem como esse intuito, né, de a cada mês trazer um produtor para falar sobre produção e ter esse diálogo com o público, né? Com pessoas que são também interessadas na produção e que possam conhecer isso um pouco mais através do produtor convidado. Ano passado a gente teve a nossa primeira edição, né, que contou só com produtores que são da área de teatro. Já nessa segunda edição a gente está trazendo algumas outras temáticas de arte, né? E esse mês está sendo audiovisual com Marcos Castro. Desde já eu já lhe agradeço muito por sua participação, né? Por você estar aqui com a gente e trazer um pouco do seu conhecimento, da sua vivência para nós, para a gente aprender um pouco mais sobre cinema, sobre produção em cinema, né? Eu sou Juliana Rodrigues, estagiária, né, do Teatro Joaquim Cardoso. Temos aqui também os estagiários, né, Danilo, Clau, André e também Herbert, que é também de estagiário de outra função do Joaquim Cardoso, que agora eu estou esquecida do que, mas é da área TI, né, de informática. É, e aí, para quem tiver interesse, né, a gente tem nossas redes sociais, que a gente está sempre postando, né, coisas do projeto, e inclusive, né, esse encontro de hoje está sendo gravado, né, ele vai ser postado no YouTube e vai ser compartilhado esse link, né, então sempre a gente vai poder ter acesso ao conhecimento compartilhado de hoje, né, a do Joaquim Cardoso, é o @tjcardoso, o FPE, e o de extensão e cultura é @extensãoecultura.ufpe. Depois a gente coloca aqui no chat para ficar um pouco mais fácil para vocês. Bom, e como eu falei, o convidado de hoje é o Marcos, né? Que traz a temática, né, de a produção de casting do teste ao set, né? E eu vou falar um pouquinho do currículo dele, que é muito legal, muito bacana, traz temáticas bem interessantes, bem baixas, né, para a gente. Marcos Castro é diretor de elenco e produtor. Ele trabalha no mercado audiovisual há 20 anos. Ele dirigiu o seu primeiro curta-metragem, né? Bianca Olhe, Ame, Cuide, sobre Bianca Close, mulher trans em situação de rua, que teve uma campanha para a construção de uma casa para ela, né? Encabeçada por ele e um grupo de amigas. Ministrou o curso do teste ao set e a oficina de preparação do elenco junto com a atriz Bianca Joy. Dentre os filmes que já contribuiu estão A Morte Habita a Noite, Amores de Chumbo, Danado de Bom, Paraísos Artificiais e Carro Rei, O Circo Voltou também. E aí, a dinâmica da gente vai funcionar da seguinte forma, né? Marcos vai trazer uma contribuição, né, de 20 a 30 minutos, e aí, a partir disso, né, a gente pode ter as perguntas, né, do pessoal, que quem estiver interessado em fazer alguma pergunta para ele, e também algumas perguntinhas que a gente já deixou pronta para trazer para tu, Marcos. Então, fique à Ai, vontade, qualquer coisa a gente está por aqui, e é isso. que maravilha, Juliana. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu estou muito feliz com o convite, né? Eu adoro, acho que é muito importante a gente sempre falar sobre o nosso trabalho e distribuir, né? E, enfim, trazer o conhecimento para todo mundo, né? Porque assim, estar dentro do set de filmagem é uma viagem muito forte e que a gente precisa muito contribuir, né? Contribuir, compartilhar esse conhecimento para quem tem essa curiosidade e essa vontade de vir e fazer um filme, né? Fazer um filme é realmente uma mágica, né? O cinema ele é uma mágica, então realmente quando você está ali a gente faz aquela parte toda técnica que prepara tudo e realmente acontece. A mágica do processo acontece quando a cena acontece, quando tudo está quando tudo tá acontecendo. Então, eu fiz alguns tópicos aqui
que eu acho importante, né, para a gente conversar desde o começo no processo. Como Juliana me apresentou, eu sou produtor e diretor de elenco há 20 anos, trabalho aqui no trabalho aqui não, né? Trabalho em vários lugares e no momento eu estou fazendo uma série e estou trabalhando aqui no sertão da Paraíba, no, na cidade de Cabaceiras. E a gente está aqui desde 13 de setembro e fico aqui até dezembro. E o meu trabalho, ele gera em torno de pesquisar mesmo. Assim. Eu sou um pesquisador de pessoas. É mais ou menos como eu me denomino. Porque o que acontece? Eu recebo um roteiro, o processo, vou começar com o processo desde o começo, tá? Eu recebo um roteiro de uma história, né? E dentro desse roteiro eu trabalho e estudo esse roteiro junto com a direção. Normalmente, no começo de tudo, a gente tem o diretor, ainda não tem toda a cadeia do set junto com a gente, né? Que começa realmente muito antes esse trabalho para o começo do filme é a produção executiva, né? Que são as pessoas que fazem a parte burocrática do filme, escreve o filme em editais, se caso o filme for precisar de verbas do Estado, do governo, enfim, sobre leis de incentivo do cinema, né? E aí, mas antes disso, tem um roteiro que é escrito pelo diretor e pelos roteiristas, que normalmente é mais de uma pessoa que escreve. Tendo isso aprovado e feito tudo certo, esse roteiro chega para a produção de elenco, o diretor de elenco. E dentro disso a gente conversa com o diretor ou diretora, né, com os diretores, que for dirigir essa determinada filme, e vamos pesquisar os personagens. Então, está descrito dentro do roteiro Juliana, tem 1,80 m, é branca e trabalha como estagiária do Teatro Joaquim Cardoso. Então, dentro daquela descrição, eu vou procurar personagens, atores que possam fazer este papel que está descrito para esta personagem fictícia de Juliana. Então, a gente tenta chegar o mais próximo possível do que está descrito no roteiro. E aí, Juliana namora com Danilo. Danilo usa óculos, tem barba, Danilo veio de São Paulo e mora em Recife. A gente vai procurar esse personagem dentro dessas especificações que tem dentro do roteiro. Esse é o primeiro processo, né? E aí, quando eu tenho, a gente faz o quê? Uma bateria de audições com esses atores. A gente faz um pré-select com a direção, apresenta um material desses possíveis atores e atrizes que a gente acha que pode fazer parte e que pode viver determinada personagem, né? E aí a gente apresenta a direção, junto com a direção a gente também indica, né? Quem a gente gosta, quem a gente acha que pode fazer essa personagem. E aí, nesse primeiro pré-select, a gente chama esses atores para fazer uma leitura de roteiro, esses atores e atrizes, para fazer uma leitura de roteiro e ter um aprofundamento maior dentro da personagem. Muitas vezes acontece de não. Às vezes, quando você chama, você faz tudo aquilo. Às vezes, a atriz ou o ator faz um teste muito bom, mas às vezes, na hora da leitura do roteiro, não se encaixa, né, dentro desse personagem. E pode haver uma troca ali. E pode haver uma troca internamente, de, às vezes, Juliana a gente vai chamar Eliane, que era para fazer Juliana, mas Eliane ficou mais dentro do perfil e vice-versa. Então,
a gente troca. Juliana vai viver Eliane e Eliane vai viver Juliana. Porque na hora ali da leitura do roteiro e vendo os atores pessoalmente, vivo ali, que é quando a gente realmente entende que a gente que tudo aquilo que foi pensado, escrito e elaborado começa a virar verdade, porque o cinema ele é muito técnico, muito técnico. Tudo que a gente faz é escrito, é decupado, existe um plano de filmagem, existe uma série de documentos que a gente cria para poder fazer com que aquilo que foi escrito aconteça, né? Com que aquilo que foi escrito aconteça. Então, passando isso, temos o nosso elenco, que é o mais difícil. Temos o nosso elenco. Dentro disso, vamos passar para a fase de preparar esse elenco. E aí existe preparador de elenco, que é muito importante a gente distinguir essas funções. Assim. Existe o diretor ou diretora, que é o cabeça de todo o processo do filme, né? O maestro ou a maestra, como a gente chama. Aí existe a minha função de preparador, diretor, de preparadora, desculpa, de diretor de atores, diretor e pesquisador de atores e atrizes, de casting, né? Eu gosto muito de falar elenco, porque a gente sempre tem mania de estar sempre usando os termos em inglês para o nosso idioma, né? Então eu sempre gosto de trazer o que a gente usa normal da nossa vida, da nossa língua. Então eu chamo realmente de cast de elenco, porque o que são para mim é o nosso elenco. E aí, passando disso, temos a preparação do elenco. E aí é uma outra pessoa que faz a preparação de elenco. Geralmente é uma pessoa que estudou todo o processo de atuação, é uma pessoa que estudou muito teatro, estudou muito cinema, tem esse processo para trocar com o nosso elenco, para preparar esse elenco para as personagens ditas e determinadas para que elas possam viver essas personagens. E dentro dessa preparação, a gente traz, às vezes, coisas pessoais das pessoas que elas podem usar dentro das personagens, né? Dentro de suas personagens. Características pessoais da, eu, Marcos, sou ator e trago minhas características pessoais para dentro da minha personagem. E também criando outras características, outros tics. Existem alguns atores, como o Daniel Day-Lewis, que ele diz que ele tem que ter um tempo, porque ele precisa de um tempo para sair da personagem. Ele disse, eu li uma entrevista muito interessante com ele outro dia, que ele fala que levou 5 anos para poder sair do atirador de facas que ele fez do Gangue de Nova York. Que a personagem não conseguia sair dele. E acontece isso. E isso está muito envolvido dentro do processo que o ator pode levar a intensidade da, da personagem. Né? Tem uma coisa, tem um outro também que é eu não lembro agora o nome do ator, que ele, durante o filme, ele vivia a personagem o tempo inteiro. E aí ele começou a fazer isso dentro de casa. E aí ele fez um documentário sobre isso. Eu vou lembrar daqui pro final, eu lembro, para dizer isso para vocês. Que tem até na Netflix. É muito, muito interessante esse documentário, porque é um documentário mostrando o quanto o ator entrou dentro daquela personagem e ele ficou vivendo a personagem o tempo inteiro, na casa dele, aonde ele só que era um personagem muito difícil. Então as pessoas começou a ter uma loucura. Eu vou pesquisar aqui e vou lembrar do nome
acho que é Jimmy. Eu vou lembrar aqui do nome e falo para vocês até o final aqui do nosso papo. E aí, dentro disso, né, começamos a vir o processo de preparar para filmar. Fizemos a preparação dos atores, vamos para a locação, né? E a gente começa a ensaiar com os atores naquela locação, na locação específica onde o filme vai acontecer, para aquilo vir criar cada vez mais a realidade mais próxima possível daquilo que a gente quer mostrar no filme, né? Por isso que tem filmes tão profundos que você faz, gente, mas aquela pessoa ela era praticamente não tinha um ator, né? Tinha ela ali vivendo, porque é muito intenso o que um. Muito obrigado, Eliane. É muito intenso o que um ator e o que na verdade, um ator e uma atriz, o que tudo engloba dentro de um processo, de um universo, de um site de filmagem. Muitas coisas podem acontecer. E, e aí, depois desse processo, né, de tudo escolhido, começamos a filmar, que é o que a gente mais espera em todo o momento, né? Começar a filmar. E aí, nesse processo, o trabalho da gente é cuidar mesmo dos atores. Então, os atores são entregues no set pela produção de elenco. Dentro do set, quem cuida dos atores é a direção. A direção ela é dividida em vários. Temos vários assistentes. Então, existe a primeira assistente de direção, que é quem está lá junto com a direção, que orquestra tudo, que sabe onde a câmera vai estar, que sabe onde tudo vai acontecer. O segundo assistente de direção, ele é uma pessoa mais técnica, que faz a ordem do dia, que faz todo o processo mais técnico e as informações do que precisa acontecer. A ordem do dia, inclusive, é um documento muito importante que precisa ser lido por toda a equipe, que a gente recebe todos os dias, né? Dá seu nome à ordem do dia. Então, esse documento, que se chama Ordem do Dia, ele é um documento muito importante. Ele vem de dentro do plano de filmagem. O plano de filmagem também é um outro documento importantinho, mais importante, que a gente chama a Bíblia mesmo do processo, porque o plano de filmagem ele é simplesmente o que foi destrichado do roteiro e foi decupado e pronto para o que a gente vai filmar. Então, a gente tem um plano de filmagem. No plano de filmagem, temos 20 dias, 30 dias de filmagem. Do plano de filmagem é retirado a ordem do dia, que é feita pelo segundo assistente de direção. E aí, todos os dias, a equipe recebe a ordem do dia do que ela vai filmar no próximo dia. E os atores recebem suas cenas, que vão ser filmadas tanto antes, para eles estudarem, e também recebem esse mesmo documento do terceiro assistente de direção, que é a pessoa que cuida do elenco no set. É o terceiro assistente de direção que bate com a equipe de maquiagem, qual é a roupa, com a equipe de maquiagem, qual é a caracterização que foi feita para aquele ator, com o figurino, qual é a roupa que aquele ator, aquela atriz vai usar naquela determinada cena. Então, assim, aí é um documento muito cheio de números, de informações, é uma coisa muito louca. Assim, a gente fica louco às vezes, porque tem um excesso de informações muito grande. E aí acontece, então isso é a estrutura, né, que a gente tem ali, a estrutura principal de uma equipe de direção. A direção de elenco faz parte da equipe de direção do filme, que é o diretor, o primeiro assistente, o
segundo, o terceiro, o produtor de elenco, preparador de elenco, preparador, preparadora, né? Esse é um bloco de pessoas que fazem parte de uma equipe que encabeça um filme, né? E aí, o que mais temos dentro do nosso trabalho? O que eu também faço muito, que é o que eu estou fazendo nesse trabalho, também que eu estou fazendo agora. Pesquisa de elenco local e figuração, que é uma parte muito importante do nosso trabalho, certo? E aí essa é uma parte que eu gosto muito, você tem um maior tesão mesmo em fazer essa parte, porque é quando a gente tem o processo de descobrir mesmo novos atores e atrizes, porque a gente faz um cadastro, né? O processo vem no começo de pesquisar a figuração, e aí essa figuração a gente sempre precisa do elenco de apoio, né? Fora a figuração. E aí o elenco de apoio geralmente são as pessoas do locais, porque tem umas características específicas, sei lá, o dono do açougue, é a nossa atriz principal, vai lá e vai pedir uma carne e ela vai ser cortada. Então, o dono do açougue vai fazer aquela cena porque aquela cena vai ser muito mais real sendo feita por ele. Só que eu preciso pesquisar e conversar e testar e descobrir pessoas ali que vendem carne, que tem a relação com carne, com açougue. Isso é só um exemplo, né? Pode ser um exemplo, pode ser de milhões, bilhões de outros exemplos. Pode ser uma feirante, pode ser um dono de uma loja de carros. Enfim, pode ser qualquer tipo de exemplo. A gente vai lá encontrar essa pessoa. E aí é onde a gente acaba encontrando novos atores e atrizes mesmo, assim, gente que às vezes nunca fez cinema e que, às vezes descobrem aquilo mesmo no desse processo de pesquisa que a gente faz, né? Pesquisando tanto figuração quanto elenco de apoio e elenco local. Então, isso é um processo que eu faço muito no meu trabalho. É o que eu estou fazendo agora, pesquisa de elenco de apoio e figuração. E, e eu gosto muito, assim, muito mesmo. Não que eu não goste do outro, eu gosto de todo o processo. Eu acho que é tipo a gente fazer cinema realmente é um amor muito grande mesmo, assim, sem ser a parte do clichê, falando. Tem uma hora que a gente odeia o trabalho também, mas a gente trabalha muito, o cinema ele é muito difícil, é muito difícil fazer cinema, é muito prazeroso, porém é muito difícil por todas essas coisas técnicas assim que eu falei anteriormente e por milhões de outras coisas técnicas e por ter muita gente participando, é muita gente. Eu falei um pouco ali só desse começo, né, que é essa cadeia, essa cabeça assim, que é essa equipe de direção, né, que sempre são esses cabeças que distribuem a informação, mas aí a gente tem uma equipe de maquiagem, tem uma equipe de arte. E aí existe muita gente envolvida no set de filmagem. Às vezes, no set de filmagem, dependendo do tamanho do elenco do filme e da quantidade de pessoas, ele pode ter 300 pessoas envolvidas, direto e indiretamente, num set, né? Então, é um processo muito, 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 muito interessante, muito foda. E aí temos essa coisa incrível que é o elenco, né? Porque o elenco ele é o coração, assim, ele é a vida do, não que os outros não sejam, mas quem está contando aquela história ali são aqueles atores, né? Que receberam, se envolveram dentro dessas personagens e aí são eles que estão contando. Então a gente tudo gira em torno de um cuidado, de um amor e de uma relação muito, muito forte com o elenco, de todo mundo que está
tá no filme, né? Com o nosso elenco. E o que eu costumo muito falar, mudando um pouco de assunto, né, saindo um pouco da vida de set, falando um pouco da vida geral de ator e atriz, para quem, quem pretende, quem gosta, quem quer, que já começou e quer continuar, estudar. Precisa muito estudar. Tem que ler muito, tem que estudar muito, tem que assistir muitos filmes. É muito técnico o trabalho de um ator. É muito técnico. Tudo é muito preparado, tudo é pensado, tudo é estudado, tudo é lido, tudo a troca com o que eles têm dentro de dentro da preparação e dentro do processo com os seus colegas de trabalho também é muito técnica. Então eu sempre falo isso quando conversam comigo, quando eu encontro, eu queria ser ator, queria ser atriz, o que é que eu preciso fazer? Estudar, tá? Se aprofundar, estudar teatro é muito importante mesmo. Começar principalmente se for com pessoas menores, com crianças menores e adolescentes. Mas mesmo adulto, eu acho que fazer teatro faz bem a todo mundo. Então, precisa começar mesmo a estudar teatro, entrar lá, começar mesmo, porque teatro realmente é a base do processo de atuação, né? Porque o que existe? Existem vertentes dentro da atuação, né? Existem atores e atrizes que só fazem teatro, que nunca ou não se interessaram ou nunca fizeram, por exemplo, cinema. Então, nós temos o teatro, o cinema, a televisão, que é diferente, todos os três são diferentes. A publicidade, tá? Que é uma outra vertente, também é diferente. E a apresentação, porque os apresentadores, eles também precisam ter, os apresentadores e as apresentadoras também precisam ter uma preparação para poder ter a interpretação de texto. Então, não deixa de ser uma atuação, não deixa de ser um lugar que estuda. Só que tudo vem da base do teatro. Teatro é a base de tudo, é o começo de tudo, é onde começou todo o processo da atuação. Mas do teatro para o cinema e para a televisão é muito diferente, tanto da forma de, do processo de público, né? Porque no teatro você está lá perto, ao vivo, e você tem aquele sentimento do público perto de você, né? Do, do cinema é uma coisa mais técnica, mais trabalhada, mais pensada, mais minimizada. O cinema é tudo minimalista, né? Tudo no cinema, o que você fizer no cinema, o chau, se você fizer o chau, ele vai ser não vai funcionar. O chau no cinema vai ser sempre muito, muito menor. E a televisão, ela tem um formato nas novelas e as coisas, a televisão em si, ela tem um formato de, de funcionamento diferente dessas outras duas vertentes da atuação, porque naquele processo da novela, os atores e atrizes eles ficam um pouco mais, eles têm um direcionamento, mas eles não têm um direcionamento como tem no cinema. Eles recebem o roteiro e eles estudam e meio que eles criam ali as situações do dia a dia dessas personagens, né? É um processo, é bem diferente. Então, existem atores e atrizes que passeiam livremente e tranquilamente por todas essas vertentes da atuação e tem outras que não, por não querer, outras, às vezes, por realmente não conseguir mesmo, porque é diferente, é bem diferente. Porque aqui, eu estou falando aqui nessa tela, tá vendo? Estou falando aqui numa telinha. Então, a gente tem esse plano aqui. Se eu fizer isso, vocês não veem mais. Eu saí do plano. É exatamente
o que o ator precisa quando ele está no set. Ele precisa entender porque ele está dentro daquele plano ali. Então, a atuação dele não vai poder sair daquela caixinha, porque senão a gente não vai ver mais. Se eu fizer isso, eu saí do plano. Então, já no teatro, você tem aquele um palco inteiro para você poder fazer tudo que a sua personagem pedir, né? E o improviso que você tem, que não que no cinema a gente não improvise, mas ele é muito mais todo trabalhado no processo muito mais técnico do que o improviso que você pode ter no teatro. Porém, a base da atuação é do teatro. Então, todo ator e atriz e todo mundo, acho que todo mundo, na verdade, mesmo se você não for, se você não pretende atuar na sua vida, eu acho que todo mundo deveria estudar teatro, fazer teatro, porque eu acho que isso muda muito o processo do comportamento e pode te levar para outros lugares, até se você trabalha com público ou não, se você, enfim, para quebrar amarras da vida mesmo. Eu acho que teatro é uma coisa que deveria estar nas todas as escolas, para todas as crianças, para todo mundo fazer teatro, eu acho. E deixa eu ver aqui, que mais. Eu anotei um monte de coisa. Hoje em dia, a gente está com um processo, com essa coisa toda de pandemia e essa coisa, essa era mais digital, a gente tem feito muito o processo da self-tape. E eu queria muito falar sobre isso, porque é uma coisa que está se falando muito nesse momento, e acredito que a gente agora chegou num momento que talvez a gente, talvez não, acho que essa forma chegou para ficar. Então, o que é a self-tape? É um, um teste que o ator vai fazer, só que ele vai fazer na casa dele, com o celular dele, ou dela. A gente manda o texto, né, para a atriz e para o ator que está candidato, né, a participar. Antigamente a gente fazia o teste e trazia todas essas pessoas, como eu falei lá no começo. Com esse lance da pandemia e essa coisa mesmo globalizada, porque, por exemplo, se eu estou aqui, onde eu estou agora, em Cabaceiras, e eu quero chamar uma atriz de Recife, eu não vou mais me deslocar até Recife para fazer um teste ou uma audição com uma atriz lá. Eu vou mandar um texto para ela, ela vai escutar, eu vou fazer um direcionamento do teste dela, do teste dela. Pois é, que doideira mesmo, Danilo. Vou fazer um direcionamento dela, do teste dela de longe, e ela mesmo vai fazer uma selfie, que é quase fazer uma selfie dela. E aí eu faço todo o direcionamento de como de como que a gente pensa nessa, que a gente quer e pensa essa personagem, e aí ela vai. E aí eu vou fazendo, manda um, eu peço outro, manda um. Aí até viro que eu gostei, eu pego esses materiais e apresento a direção. Então, assim, esse lance da globalização mesmo da internet, enfim, redes sociais, dessa facilidade e desse processo da self-tape, ele trouxe uma facilidade e também um processo mesmo global. Hoje a gente vai ter atores e atrizes de qualquer lugar. Eu acho que a gente não precisa mais viver nesse processo de eu preciso estar no eixo Rio-São Paulo para poder estar no processo. Acho que tem várias mídias digitais. Até anotei aqui uma para falar para vocês, que é Elenco Digital, que é uma base de atores nacional, e você pode ir lá fazer o seu cadastro e você está naquela rede onde todos os diretores e todas as diretoras de elenco que também têm acesso ao elenco digital vai te encontrar. E aí você vai estar onde for. Você pode. Então, estamos aqui, a gente aqui de Manaus, pode ser de Recife, é o Brasil. O Brasil é um processo globalizado e aí a gente vai atrás
desse perfil e dessas personagens que a gente quer, a gente também usando essas ferramentas. Então, é muito importante quem quer ser atriz, ator, também entender esse processo que está globalizado. É legal você falar, decidir estar lá no eixo Rio-São Paulo, porque as coisas estão acontecendo. É também, mas as coisas também estão acontecendo aqui. E eu acho que é muito mais você estar conectado e entendendo o que está acontecendo e o que está mudando no nosso processo, do nosso trabalho e do nosso mundo e da nossa vida, na verdade, né? Porque não é só aqui do nosso trabalho, é de um processo geral, de uma mudança que a gente está tendo no mundo com a convivência com as redes sociais e as tecnologias que facilitam e que também atrapalham muito a nossa vida em alguns momentos, né? Então, indico muito o elenco digital, acho que vale procurar. Tem outras plataformas, mas o elenco digital é de uma galera de São Paulo muito bacana e que são super competentes e super responsáveis com os seus trabalhos e com cada vez mais com o cuidado que a gente precisa ter com essas pessoas, com esses atores e essas atrizes. Porque tem muita gente que inventa, que cobra teste, por exemplo. Nunca, nunca. Na verdade, é o contrário. Existe um cachê teste quando um ator ou uma atriz é chamada para fazer um teste ou alguma coisa, existe uma coisa chamada caixa teste. É muito mais usado na publicidade, mas é importante saber, porque muitas vezes, acontece pessoas enfim, com mais intenções que fazem agências e não sei o que cobram teste para os atores de fazer como se estivesse dando uma chance. Na verdade, eu sempre digo que os atores e atrizes são nosso material humano e eles são importantes para a gente que tem que ir atrás e que precisa deles. E é uma troca, da mesma forma que eles também precisam, eles e elas precisam estar em contato com a gente, renovando o seu material, fazendo fotos novas, informando e conversando com os produtores que têm relações, o que é que estão fazendo, pedindo indicações de trabalhos, porque tem trabalhos que eu acho que não vale a pena você trazer a sua imagem, e é importante os atores e atrizes saberem que eles não podem vincular a imagem deles em certas coisas, porque realmente não é legal. Às vezes você vê uma grande oportunidade e de repente não é. É uma roubada e que vai deixar tua marcado para a vida, mas às vezes a ansiedade de você querer fazer te traz essa vontade de fazer. Pode falar, Júlia, pode perguntar. Aí um outro processo também que eu acho muito importante, e acho importante falar aqui também, é o DRT, né? Que é o registro de trabalho. Então, o DRT é um registro que é muito importante. Então, você precisa, para você tirar o DRT, você precisa ter feito pelo menos alguns trabalhos. Então, você já começou ali, fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro trabalho, tá realmente voltado e focado para fazer, para atuar, vai tirar o DRT. Procura o sindicato, vai tirar o DRT, porque é muito importante pelos direitos trabalhistas, que é importante ter. Então, quando você for brigar por alguma, enfim, inúmeras coisas que podem acontecer, a indústria do cinema e do audiovisual, apesar de ser muito enorme, enorme assim, o que gera e a quantidade de profissionais que existe, a quantidade de profissionais que existe na indústria do audiovisual, nós ainda temos uma precariedade muito grande no processo de leis trabalhistas. Então, quanto mais pessoas estão sindicalizadas e estão dentro das leis do SATED, estão dentro de um sindicato, é importante para a gente conseguir mais ainda os nossos direitos, né, dentro do nosso processo de trabalho. Então, DRT. Vamos tirar DRT, que é importantíssimo. O que mais tem aqui para a gente conversar? Falei de renovação do material, do elenco digital.
acho que é isso, sim, que a gente, que a gente poderia começar o processo de perguntas, talvez, Juliana, o que você acha? Desde já, muito obrigada, viu, Marcos, pela fala. Foi bem esclarecedor. Algumas coisas muito interessantes, né? Que a gente é da área do teatro, né? E acaba se distanciando um pouco, né, dos aspectos do cinema. E aí você falando, né, dizendo alguns aspectos, é muito interessante ver essas narrativas, né? Esses aspectos tão diferentes, né, da gente. Muito, muito legal acompanhar. Agora a Juliana chegou. Pode perguntar, Ju. Eu só, Marcos, eu conheço seu trabalho há muito tempo. Eu trabalho com publicidade, assim, sou atriz, mas em publicidade eu nunca tive experiências grandes em teatro e cinema também não, ainda não. Mas, assim, uma coisa que eu estou sendo bombardeada hoje no meu Instagram é com uma produtora do Rio de Janeiro que fica vendendo um material, um suporte, cores para todos, não sei o quê. Um valor tão absurdo, que eu falei, gente, por favor, está ficando feio. Eu sei que é crise, Sim. está no nosso setor, mas isso é imoral, sabe? O cobrar R$ 2.500 por ano, entendeu? Ou mais, 4.000. Nossa, não. Não, eu digo para vocês, quem tem valor até, tem um pacote de 4.000 e pouco, eu falei, que é isso, gente? Eu falei, quanto é que... Aí eu disse que não queria, então quanto que você pode pagar? Não, Então, eles dizem... Juliana, você está certíssima, você está totalmente errado. Não faça isso. Não é assim que se faz. Não é desse jeito. Isso é uma prática que a gente, inclusive, a gente tem um grupo de diretores de elenco associados do país. E então a gente vive denunciando e lutando contra essas práticas, porque não existe isso. Você está começando uma carreira e isso, Ju. Você está começando uma. Obrigado, tá? Obrigado. Você está começando uma carreira, tendo um processo, principalmente na situação, independente, inclusive, da situação financeira da pessoa ou não, ela pode ter dinheiro ou não, isso é errado. Não faça isso. Acho que ninguém cobra para teste, ninguém cobra para que você participe de teste. Existem, lógico, algumas agências que têm umas taxas, mas que essas taxas elas estão dentro de um. Eu conheço algumas que eu trabalho e que eu confio, que são agências de figuração e agências de elenco, né? Que são agências de elenco de confiança. Esse processo mesmo, por exemplo, do elenco digital, se eu não me engano, o ator e a atriz ela nem paga, quem paga ou paga uma taxa pequena para que o site possa se pagar, né, possa acontecer, mas não caia nisso, em taxas de ninguém, e denuncie mesmo se isso acontecer, copa, print, bota em rede social, porque essas pessoas, a gente precisa acabar com essa cultura que as pessoas têm de muitos anos de vou te dar a chance da tua vida de aparecer no cinema ou na televisão. Não, isso não existe mais, principalmente hoje nesse processo de um processo globalizado, onde todo mundo pode mostrar o seu trabalho na internet, no YouTube, no Instagram. Ninguém precisa disso. A gente, o que eu falei de novo, eu estou falando novamente para vocês. A gente é que precisa de vocês. A gente é que precisa dos atores e das atrizes. Não somos nós. A gente é que está procurando, a gente é que está pesquisando e a gente é que está procurando novos personagens. Então, é uma troca. Não é, nunca pense que é um favor que estão lhe fazendo, porque não é uma troca, é trabalho, e é um trabalho que precisa ser remunerado como qualquer outro trabalho. Eu acho que o nosso amigo aqui de cima levantou a mão. Tem algumas pessoas, né, querendo falar. A primeira foi André. André está querendo fazer uma pergunta. Oi, Oi, Marcos. André. Boa tarde. Boa noite, na verdade. É muito massa. Eu sou da equipe dos estagiários do Joaquim Cardoso. E é muito massa ouvir o teu depoimento sobre essa área de cinema. Eu sou ator, já estou me formando no curso de teatro, e minha dúvida é o seguinte: aparecem algumas propostas de seleção, audição, enfim. Aí eu sempre mando meu material para trabalhos audiovisual. Aí a minha dúvida é o seguinte:
Recentemente teve uma seleção para um curta e queriam pessoas até 20 anos. E eu já tenho 25. Aí eu mandei o material e falei para o meu amigo que me indicou, né? Falei para ele, então, eu não tenho 25 anos, mas ele falou que na área de cinema, muitas vezes, você necessariamente não precisa ter a data, o ano referente à seleção, porque às vezes vai muito por questão da estética e tal, que a pessoa pode estar dentro dessa proposta que o trabalho está pedindo, né? Então, como é que é essa questão de seleção? Porque muitas vezes pode ser que a pessoa, sei lá, tenha 32 anos, mas a aparência é de 20, 25 anos e se encaixa no papel da proposta. Porque, por exemplo, a gente de teatro, eu digo muito assim, por mim mesmo. Muitas vezes eu não mando meu trabalho porque antes de saber disso, né, eu ficava muito preso à questão da idade. Aí, como é que é esse processo de seleção? Vou te responder, querido. Ótimo questionamento. Acho que você deve mandar sim, se se o critério único não for só a idade, por exemplo, se o seu perfil se encaixa muito dentro do perfil da personagem, que aquela chamada de elenco está sendo feita e que estão te chamando, manda sim. Eu adoro ver. O que acontece, lógico, é que as pessoas às vezes mandam uma coisa muito diferente. Pois estamos procurando pessoas de 20 anos e a pessoa tem 52 e manda o material. Isso acontece. Então, para a gente, acaba sendo um pouco cansativo, porque como a gente recebe muitos e-mails, talvez a gente perca ali, naquela confusão de e-mail, alguém que a gente queria muito e que estava dentro da personagem, né? Dentro do perfil da personagem que a gente está procurando. Em relação à idade, eu não acho, só se for, como o exemplo que eu te falei, se for um disparate muito grande, mas pô, se tu tem 25 anos e a personagem é até 20, mas que tem aparente essa idade e está dentro do perfil, eu acho que tem que mandar sim. Agora mesmo, por exemplo, eu pesquisei agora, eu precisava de uma menina de 15 anos, mas ela precisava ser maior de idade, ela tinha que ter sido 18, por conta de coisas específicas da cena que precisaríamos ter com ela. Então, é isso. Eu escolhi uma menina de 18 com um cara de 15. E funcionou funcionou para o que eu estava precisando. Então, realmente é muito. Você pode fazer uma caracterização, a gente pode mudar. Eu acho que, para mim, o importante é a atuação. Se você atua, tem um processo de atuação bem, se você está dentro do perfil da personagem que a gente está procurando, eu acho que pode mandar sim. Só não se for um disparate muito grande, né? Você com 25 anos, mandar o do seu material para fazer um adolescente de 15. Aí não deve. Mas se for assim, essa pequena mudança, não deixa de mandar, não. Inclusive, manda para mim, que você tem um perfil maravilhoso. Elenco casadepapel@gmail.com. Adoraria te conhecer mais e te ter no casting pra gente aí. Pode mandar sim. Pode mandar. E acho que o Danilo quer perguntar, né? Isso, agora é Danilo que tá na fila. Dali, Marcos, muito massa a tua fala. Parabéns mesmo. E perguntar rapidinho aqui, eu sou do teatro, não tenho uma vivência no cinema, assim, é algo bem distante de mim. E você falando, assim, eu achei muito interessante todo esse processo anterior à gravação, né? Que é um processo gigantesco, né? Como você disse, muita gente envolvida, né? Aí eu fiquei pensando, existe alguma formação específica para essa produção de cinema, que é bem específico mesmo, né? Existe, sim, curso, sei lá, coisas. Então, existe sim, Danilo. Muito obrigado pelo lugar. Eu fico muito feliz. Eu adoro falar, né? Então, eu fico muito feliz que vocês tenham gostado, que vocês estão gostando, que a gente não acabou. E posso vir aqui várias vezes. E, enfim, estamos aqui para isso. Existe sim preparações específicas
para isso. Acho que São Paulo tem a Escola Internacional de Cinema, que é muito legal, que faz uma coisa específica de cinema. Tem uma escola de cinema de Cuba, que é uma referência e que também dá muita bolsa de estudo. Acho que vale pesquisar. E essa escola de cinema de Cuba ela é uma grande referência mundial, porque é uma escola que forma muita gente. Mas, hoje em dia, voltando àquele lance do processo de globalização, a própria a Escola Internacional de Cinema de São Paulo, que é uma referência muito boa, tem feito cursos online com preços acessíveis. Então, eu acho que vale sim dar uma pesquisada e é isso, estudar é sempre bom e tem esses cursos técnicos específicos para o cinema, sim. Vá-se embora que você vai se dar muito bem. E venha, inclusive, ter a experiência também de fazer antes também, de estar no set de filmagem, mesmo, sei lá, se você vê alguma chamada de figuração, vai lá, faz uma figuração para você entender como para você olhar ali, estar ali e olhando e acontecendo e vendo. Acho que vale a pena. Eu sempre gosto muito de trazer as pessoas do teatro para o cinema, porque eu acho que vale demais essa interação, esse passeio das atuações e dos lugares, né, do cinema para o teatro. Então, acho que vale muito a pena, porque está tendo muita chamada está sempre no Instagram, porque está tendo muita chamada, né? Hoje em dia a gente tem usado muito essa coisa da chamada, porque é tanta gente, então tem muita chamada no Instagram, então você vê lá, vai lá, responde a chamada, procura alguém, diz, estou interessado em participar, mesmo que seja na figuração, porque a gente sempre precisa de figuração, e a figuração é tão importante para um filme, que ela seja uma figuração que entende, que vai lá, que vai ter um entendimento de atuação mesmo, né? Porque às vezes tem filmes que destrói por conta a cena destrói por conta da falta de preparação da figuração. Então, acho que vale a pena você ir lá, Danilo. Sim, e pesquisar esses cursos. A Escola Internacional de Cinema de São Paulo, no Rio de Janeiro deve ter alguma também, mas essa de São Paulo é que eu conheço, que eu sempre indico, e dar uma pesquisada, porque Cuba tem muita bolsa para universitário. Massa. Muito obrigada, Marcos. Obrigada, Danilo. Teve alguns comentários aqui no chat. A Juliana ela está perguntando, né, se você conhece o diretor Fábio Coratrello Júnior. E a gente teve outro comentário de Alexandre Guimarães. Ele falou assim, né? Oi, Marquinhos, que bom esse papo. Quero saber como está essa retomada audiovisual hoje. Vamos lá. A primeira pergunta da amiga, eu não conheço esse diretor, não sei quem ele é. E, seu Alexandre, que massa, bom que você está aqui. A retomada do audiovisual hoje está muito difícil ainda por conta dos protocolos de Covid, mas estamos trabalhando dentro dos protocolos e retomando com muita força. O mercado está bem aquecido, na verdade. Tem muita coisa acontecendo em Recife, tem essa série que eu estou fazendo aqui na Paraíba, tem muita coisa acontecendo em São Paulo, no Rio, nesse processo de retomada, porém com muita dificuldade por conta dos protocolos de Covid. É bem difícil. Que já é difícil, né? É mais difícil ainda. Obrigada, Marcos. Eu queria saber se tem mais alguém que tem alguma pergunta. Pode passar no chat, levantar a mãozinha. Bem, eu acho que por enquanto ainda não tem, né? Mas aí eu tenho aqui separado algumas perguntinhas, né, que a gente fez para fazer. E a primeira delas, Marcos, seria quais os principais pontos que para tu não pode faltar na escrita de um projeto na área de cinema, na área audiovisual?
quais são os principais pontos que não podem faltar na escrita de um projeto. Você fala na escrita de um projeto técnico mesmo para os recursos de lei, como é o nome disso? Cultura e tudo. Ah, lembrei de uma coisa, o nome do filme é Jimmy e Andy. O filme que eu falei lá desde o começo, que é um documentário sobre o ator que fez Andy Kaufman no cinema, que foi Jimmy Carrey, e Jimmy Carrey ficou o tempo inteiro dentro da personagem que era Andy Kaufman. Vale demais assistir esse filme, em Jimmy e Andy. Eu lembrei agora, depois. Mas então, respondendo a tua pergunta, você quer saber sobre o que falta num projeto de Fucultura. Por exemplo, se você for escrever um projeto no Fucultura, não é isso? Isso, na hora da elaboração, né, de um projeto, de algum roteiro, de alguma formulação, né, de um projeto audiovisual. Por Olha, exemplo, o Lab Recife, né, que teve recentemente. Sim, entendi. Olha, eu acho o que precisa sempre ter a ideia, ela precisa estar amarrada. Eu acho que o que mais conta num processo quando você vai escrever num edital é você estar com essa ideia amarrada. Eu já passei por projetos por exemplo, por bancadas de defesa oral, de projetos que eu passei, de projetos que eu não passei, que eu achava que eu estava muito seguro e não estava. Eu acho que você tem que estar muito seguro, principalmente se você vai passar na bancada de cultura, você está muito seguro do seu projeto, amarrado, sabendo o que é, sabendo o que você quer falar. Acho que hoje as linhas para as ditas minorias também é importante a gente estar dando voz a isso, né? Está dando voz à comunidade, está dando voz às pessoas, aos pretos e pretas, está dando voz às pessoas LGBTQIA+, sempre, e também às pessoas com necessidades especiais, e o interior e sertão. Então, eu acho que isso também são coisas que contam pontos e que pode fazer você ter uma aprovação de um projeto. Massa, Marcos. Obrigada. Outra pergunta seria, no seu currículo diz, né, que você já está no mercado audiovisual há 20 anos, e aí, qual seria o aprendizado que eu acho que tu conquistou e que você considera essencial, né, após esses anos todos, né, na área de produção cultural do audiovisual, né? A relação com as pessoas. Acho que para mim é o maior aprendizado. A gente precisa ter muita tranquilidade, muito amor no processo de relacionar com pessoas. Eu trabalho com pessoas, imagina um set de filmagem com 50, 70 pessoas, cada um acordou mal-humorado, o outro quebrou o pé, o outro aconteceu algum problema com a família. Ninguém. Somos pessoas com sentimentos. Então, acho que a gente precisa entender e sentir o sentimento das pessoas. Então, para mim, o meu maior aprendizado é ter paciência na relação com o próximo e com o ser humano. Massa. Trabalho em equipe tem que ter, né? Principalmente, Trabalho né? em equipe, exatamente. Essa é a forte da palavra do trabalho em equipe. E aí outra pergunta, né? Quais são as facilidades e dificuldades, né, que tu mais enxerga, assim, que fica mais latente para tu na área da produção cultural do audiovisual? Desculpa, pode voltar a falar novamente que eu não entendi. Quais seriam as dificuldades e facilidades, né, que você enxerga na produção cultural do audiovisual? As dificuldades, eu acho que as dificuldades ainda são as coisas dos editais e os processos mesmo de verbas, para a gente conseguir realizar filmes, porque acho que existe uma rota de quem está na rota do
cinema que fazemos grandes produções, existimos hoje só, antes da Audiblanc, temos a Audiblanc agora, que espero que ela venha para ficar, mas só o futuro, então acaba que ele não consegue contemplar tantas pessoas maravilhosas que querem fazer cinema. Então, eu acho que precisa ter um incentivo do governo maior ainda para a cultura no geral, tá? Não é só no cinema, não, é no teatro, é na música, é na dança, é nos mestres, é nos mestres do maracatu, é nos mestres folclistas, que só são lembrados durante o carnaval e depois passam o ano inteiro esquecidos. Então, eu acho que precisa mesmo aí, e aí é uma luta contra esse atual desgoverno que a gente tem, e que isso caia, e que a gente passe por isso, e que o próximo abrace a cultura, porque sem cultura a gente não sobrevive, né? Todo mundo passou aí a pandemia assistindo filme, né? Assistindo filme, ou escutando música, ou lendo livro. Foi isso que fez as pessoas sobreviverem, né? Da cultura. Oi, então aí eu caiu. Juliana, tá por aí? Talvez ela tenha caído. Talvez ela tenha caído, eu acho. Eu vou puxar aqui, então, alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa que queria falar? Se ninguém falar mais nada, eu acho que a gente já pode ir encerrando por aqui. Massa, Alexandre, pode ligar o microfone. Boa noite, gente. O encontro de hoje foi massa. Obrigada, Marcos. Obrigada aí, o pessoal. Amei o Papos Produtivos desse mês. Está sendo incrível. Todos os encontros do Papo, estou amando. É muito bom. Obrigada, gente. Olá, boa Que noite. bom. Oi, Alexandre, pode falar, querido. Oi, gente, boa noite a todas e todos. Deu um delay aqui, eu não consegui falar na hora que o Danilo liberou aí. Enfim, quero dizer que foi muito legal acompanhar. Eu perdi o iniciozinho do papo, mas eu sou muito fã do Marquinhos, assim, a gente nunca trabalhou junto, mas eu sempre acompanho as produções que ele faz e, coincidência ou não, eu sempre gosto muito dos filmes que ele está dentro da equipe. E aí criou uma admiração, a gente tem alguns amigos em comum. E eu acho que foi muito esclarecedor. Eu acho que a gente... Uma das minhas questões, assim, Marquinhos, que eu poderia levantar nesse final era sobre uma espécie de paradigma que alguns dizem existir no Recife, enfim, em Pernambuco, que é o ator de teatro e o autor do audiovisual. Porque, assim, Pernambuco já entrou de vez no circuito audiovisual do Brasil, internacional, com grandes produções, mas ainda vejo pessoas de teatro no teatro e alguns ainda conseguem entrar no audiovisual. Eu queria entender se isso está caindo, tem mais atores e atrizes de teatro. Meu querido, muito bom ter você aqui, que massa mesmo. Também gosto muito de você e espero que a gente trabalhe em breve juntos. E acho que vai ser um encontro bem bom. Isso está caindo, sim. Eu acho que é uma cultura que já se falou muito tempo atrás e que eu acho que a gente tem que estar quebrando isso sempre. Como você falou, Pernambuco já está na rota do audiovisual internacional, com os grandes filmes e produções que são feitas em Pernambuco e pelos profissionais pernambucanos que têm uma qualidade enorme. E acho que isso gera mesmo para os atores e atrizes. Hoje a gente tem aí, se a gente colocar uma lista aí, essa é uma lista grande de atores e atrizes que estão fazendo as grandes séries, de atores e atrizes pernambucanos específicos que eu falo, que vieram do teatro e que estão fazendo as grandes séries, e que estão fazendo as novelas, e que estão fazendo, e que vieram também de muitos desses grandes filmes, né? Então, isso, para mim, inclusive, nunca existiu. Eu volto a repetir, eu amo ter os atores de teatro dentro do cinema, eu acho importantíssimo isso, eu acho importantíssima a experiência,
acho importantíssima essa troca, ela precisa existir, e essa barreira ela nunca deveria ter existido, e espero que ela se acabe cada vez mais. Para mim, tem mesmo, e que eu acho que os outros produtores com quem eu trabalho, com quem eu conheço, para eles também. É aquilo que a gente está falando, assim, a gente vai atrás do personagem, da personagem, e aí essa personagem ela pode surgir de qualquer lugar, independente de onde vem, e aí ela precisa ser trabalhada, porque ninguém pega a coisa pronta. Você encontra ali a personagem próximo do que você quer dentro das características e personalidade, e aí a gente vai lapidar essa personagem para acontecer, né? É isso, meu querido. Marcos, eu agradeço, viu, novamente. Mais alguém aqui tem mais alguma pergunta para fazer? Se não tiver, a gente vai estar encerrando agora. Então é isso, gente. Eu agradeço demais, viu, Marcos, pela participação e por toda a contribuição, né, todo o conhecimento que tu compartilhaste com a gente, tanto da tua vida quanto dos aspectos de cinema mesmo. Foi muito, muito interessante, né, participar, aprender com você e escutar, né, o compartilhamento. É isso, gente. Que maravilha. Que maravilha. Eu fico muito feliz também. Espero que tenha contribuído o máximo possível. Eu estava um pouco cansado porque a gente está filmando, está uma loucura, mas podem me chamar novamente, que para mim é sempre um prazer. Um beijo enorme e boa noite para todo mundo, viu? Boa noite, gente. Boa noite, Marcos. Boa noite a todo mundo. Muito obrigada por todo mundo participar.